E além dessa decisão do Supremo Tribunal Federal de que a pena de prisão deve começar a ser cumprida depois da condenação em segunda instância, outra decisão tomada ontem por um órgão público também pode ter efeitos importantes na vida dos brasileiros. É a do Tribunal de Contas da União, que recomendou a rejeição das contas do governo da ex-presidente Dilma Rousseff referentes a 2015. Sobre isso, a gente conversa agora com o nosso comentarista de política aqui da Globo News, Valdo Cruz. Valdo, bom dia para você. A gente pode dizer que foram duas decisões, de alguma forma, com caráter pedagógico, né? E eu complemento aqui meu comentário. Eu acompanhei ontem a palavra final da Carmen Lúcia, a primeira grande decisão da agora presidente do STF, né? Bom dia, Aline. Exatamente, a primeira decisão dela tem uma expectativa muito grande com a presidência da Carmen Lúcia, ali, a Carmen Lúcia à frente do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, porque ela é considerada uma ministra muito republicana, muito rigorosa, e ali ela desempatou o julgamento, onde estava 5-5, né? A gente sabe que a primeira decisão, em fevereiro, o placar foi 7-4, desta vez o ministro Dias Toffoli mudou de lado, passou a não concordar com essa prisão logo do réu a partir de uma condenação de segunda instância, aí ficou 5-5, veio para Carmen Lúcia desempatar e ela desempatou. Na minha opinião, realmente, como você disse, Aline, tem um grande efeito pedagógico, principalmente, essas duas decisões que foram tomadas aqui ontem em Brasília, primeiro da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, nessa questão da segunda instância, e o TCU na questão da rejeição das contas. Novamente, a gente lembra que o TCU já tinha recomendado a rejeição das contas da Dilma de 2014, agora também recomendou a rejeição das contas de 2015. Então, qual o recado que passa claramente? Primeiro, para quem está aí praticando atos criminosos de corrupção, é bom a gente lembrar que essa decisão de ontem, ela vale também para quem cometeu crime de roubo, de homicídio, de furto e também para a turma da Lava Jato. A gente lembra o seguinte, essa turma que comete roubo, homicídio, geralmente já vai presa, dificilmente tem condições de bancar recursos infinitos para fugir de uma punição. Já essa turma política que é envolvida em corrupção geralmente conta com advogados poderosos, advogados pagos, regiamente bem pagos, e eles conseguem sempre protelar. Isso acabou, agora eles sabem claramente o seguinte, o recado é o seguinte, se vocês cometerem crime, se forem condenados em segunda instância, vocês serão sim presos. É claro que os recursos podem continuar até o Supremo Tribunal Federal, o STJ também, mas eles são presos. E isso acaba, olha, aqui em Brasília, estimulando muito o quê? A gente vê lá em Curitiba, estimulou muita delação. O pessoal lá de Curitiba que está preso, tipo Marcelo Odebrecht, sentiu o seguinte, se ele for condenado numa primeira instância, condenado numa segunda instância, ele vai ter que continuar preso. Já está preso há mais de um ano e aí pode ficar preso mais tempo ainda. Então, essa medida de ontem do STF, uma medida muito importante, tem esse efeito pedagógico. É bom lembrar que em outros países, inclusive, a prisão é na primeira instância, Estados Unidos, França, tem muita gente que reclama, né? Mas tem que esperar todo o trânsito de julgado, isso é uma infinidade de recursos. Agora, países como França e Estados Unidos, que têm ali uma vivência judiciária bem mais avançada do que o Brasil, já permite a prisão na primeira instância. Agora, Aline, sabe uma coisa que eu achei muito engraçado? É o seguinte, um dos representantes que entrou com ação lá, viu, Raquel, também, é o PEN, o Partido Ecológico Nacional. Imagina na cabeça do eleitor, da população de... Por que um partido ecológico nacional entra com uma ação para contestar uma prisão em segunda instância? A gente imagina, o eleitor, o Partido Ecológico Nacional devia estar protegendo, protestando, defendendo a questão ecológica, devastação de florestas, poluição de rios. Esse é um dos problemas, né, Aline, né, Raquel? Dessa proliferação de partidos no Brasil, né? Vocês não acham? Fica meio esquisito, né, Valdo? Agora, eu queria mudar um pouquinho de assunto. A gente já até falou sobre isso ontem, queria voltar a falar, porque o governo federal ele continua aí com todos os esforços voltados para a aprovação da proposta de emenda à Constituição que limita, né, os gastos públicos. E é uma aposta tão importante da equipe do presidente Michel Temer que o próprio Michel Temer já está até colocando empresários aí na linha de frente, né, Valdo? Exatamente, Raquel. Olha, no sábado passado, na véspera da eleição municipal, em São Paulo, o Temer teve uma reunião reservada lá com empresários para discutir uma forma de eles, empresários, entrarem também na estratégia do governo para garantir a aprovação na próxima semana, já no plenário da Câmara dos Deputados, a PEC do teto dos gastos. Aquela medida, aquela emenda constitucional que vai limitar o crescimento das despesas públicas, ou seja, os gastos federais não vão poder crescer mais do que a variação da inflação do ano anterior. Então, ele juntou esse pessoal, os empresários, inclusive, vão publicar, viu, Aline, viu, Raquel, vão publicar um anúncio, aí deve ser ou domingo ou segunda, dizendo que a gente
teto dos gastos, um remédio indispensável. Esse texto diz que o país está doente exatamente porque gasta mais do que arrecada e é preciso você acabar com isso. Eles falam assim, olha, tem quebradeira de empresas no país, 12 milhões de desempregados, e é porque o Brasil está doente, o Brasil gasta mais do que arrecada. Então, os empresários, inclusive, não só vão fazer esse anúncio, mas também os empresários acertaram com o presidente Temer que eles vão ligar para alguns deputados de suas relações, pedindo empenho para aprovação dessa PEC do teto dos gastos na próxima semana. A gente lembra que hoje, nesta quinta-feira, a Comissão Especial da Câmara já está também analisando, eles vão tentar votar isso hoje, tem que votar isso hoje, para garantir a votação lá no plenário da Câmara na segunda-feira, viu, Aline? Viu, Raquel? Obrigada, Valdo. Continuamos acompanhando com você aí.